Olha aí, pessoal, o número 2 da Fazenda, o segundo homem em comando no Ministério da Fazenda, abaixo apenas do Fernando Haddad, o senhor Dário Durigan, esteve participando ali de um evento novamente e tudo mais, do tal do Fórum Esfera, que eu tenho repercutido aqui no canal, etc. Bem, ele esteve participando desse evento para defender impostos, pois é aquela medida provisória para aumentar a arrecadação estatal, ou seja, o roubo estatal, através da mudança nas regras do crédito de PIS e COFINS, do aproveitamento desse crédito. E ele afirmou o seguinte, que só tem duas alternativas no Brasil hoje. Ou o governo cobra mais impostos, ou então o país vai entrar num déficit fiscal. Pois é, e aquela opção do governo cortar gastos para evitar o déficit? Isso não existe? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, ele discursou, um monte de gente falou, aqui nesse painel você pode ver. Tem ele, o Roberto Campos, o mercadante, falou um monte de barbaridades nessa história. André Esteves ficou babando o ovo do Lula o tempo todo aqui, né? Rubens Menin e Wesley Batista. Pois é, meu amigo, olha o nível da bancada aqui falando sobre esse tema de forma específica. Mas, então, o Dário Durigan entrou nessa questão da MP ali e tudo mais, que muda a utilização de créditos de PIS e COFINS. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando por que isso é um desastre completo, prejudica as empresas bastante e as obriga a gastar um caixa que elas não têm nesse momento para pagar impostos que, de outra forma, poderiam ser compensados com um crédito que elas possuem de PIS e COFINS. Esse crédito vai ser reembolsado, sabe-se lá quando, pela Receita Federal. Então, é claro que isso, na prática, representa um aumento de impostos, principalmente um aumento imediato, gera caixa para o governo imediatamente, mas impacta também imediatamente as empresas, especialmente o pessoal do agronegócio, o pessoal da exportação, uns setores específicos, distribuição de combustíveis, que lidam muito com crédito de PIS e COFINS e têm dificuldade para aproveitar isso, terão mais dificuldade para aproveitar isso com essa nova MP. Então o Dário Durigan defendeu essa MP, o uso dela e tudo mais, e falou o seguinte, né? Que eles apresentaram essa medida da compensação, que não é fácil, nas palavras dele, mas eles não têm muitas opções, né? Então, essas alternativas aí são restritas, nas palavras do Dário Durigan, porque ou o governo tirava aí de algum lugar, do bolso de alguém, 25 bilhões de reais, ou então ele teria que arcar com um déficit nesse patamar aqui, nesse valor. Não teria alternativa, segundo ele, que não fosse aumentar impostos para cima de alguém para custear essa brincadeira aí, né? Nas palavras dele. Ou a gente revê esses benefícios e fica com um déficit zero, ou vamos abrir mão disso e o governo que arque com os 25 bilhões de reais. Acredito que não seja uma boa notícia para o Banco Central, né? Jogou a bola aqui para o Campos Neto, que está do ladinho dele, né? Para dar aquela constrangida esperta. Qual o problema dessa história? Eu já adiantei o ponto, qual é o problema fundamental disso. O Dário Durigan faz crer que só existem duas alternativas. É uma falsa dicotomia isso aí. Ou o governo cobra 25 bilhões de reais de impostos de algum lugar, ou o governo vai ter um déficit nesse patamar. Não, o governo pode cortar gastos em algum lugar, reduzir o tamanho do Estado. Por que não? Governos anteriores fizeram isso. O governo Bolsonaro não fez justamente isso, né? Pois bem, acontece que o compromisso do governo Lula desde o princípio é com o aumento de gastos, não é nem com a manutenção dos gastos, que seria um problema já. O Brasil já vem de vários déficits ano após ano, então é uma situação que já é complicada e que já indica uma necessidade, quase que uma obrigatoriedade de se cortar gastos. Ainda assim, não satisfeito em manter os gastos existentes já altos, o Lula trabalhou arduamente para aprovar o arcabouço fiscal para garantir a possibilidade de gastar mais ano após ano, um gasto superior à correção pela inflação, um crescimento real das despesas aqui
no Brasil. Então, a ideia por trás do governo Lula, em qualquer setor econômico que você olhe do governo Lula, a ideia por trás dele será sempre gastos estatais. Gastar mais dinheiro para fomentar a economia ou qualquer outra baboseira aí. E é por isso que nós temos esse cenário aqui que o Dário Durigan parece não enxergar. Quando chegamos num ponto aqui em que existe uma regra, que é a regra da desoneração da folha, que é o que motivou isso aqui, tá? O governo, entre aspas, aceitou manter a desoneração da folha integralmente esse ano para escalonando isso nos próximos anos até encerrar por completo esse benefício tributário, em troca de arranjar 25 bilhões de reais a mais para cobrir a despesa esperada com essa renúncia fiscal da desoneração da folha nesse ano. O grande ponto é o seguinte: o orçamento foi feito levando-se em conta que não teria desoneração da folha. Mas por quê? Olha a situação, a desoneração vem de muito tempo atrás, desde a época da Dilma Rousseff. Todos os governos fizeram suas contas levando isso em consideração, fecharam suas contas ali e tudo mais. E agora o governo Lula finge que não tem esse padrão, que isso não estava sendo seguido antes, né? Não, agora a gente tem que arcar com a desoneração da folha. Ano passado não teve isso também? Qual que é a diferença agora? A ponto do Dário Durigan falar que, na verdade, o governo tem que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir isso que nós não estávamos esperando. Como não? Isso já vem de muito tempo e havia todos os indicativos de que o Congresso Nacional aprovaria isso. Na verdade, o Congresso aprovou cedo no ano passado ainda a manutenção da prorrogação da folha de pagamento. Então, não cola esse papo, não dá para dizer que não há alternativa. A alternativa correta seria o governo não ter contado com o fim da desoneração da folha de pagamento, feito um orçamento já levando-se em conta essa renúncia fiscal aí e fechar o orçamento dentro dessas possibilidades, dentro dessa realidade, coisa que o governo, obviamente, não fez, né? Então, essa situação aqui de forma específica dessa MP do PIS e COFINS vai ser um prejuízo muito grande para várias empresas e, obviamente, vai impactar a economia brasileira como um todo. Essa notícia aqui, inclusive, cita de forma, vamos colocar assim, um pouco incorreta, que essa MP é potencialmente inflacionária. Ela não é inflacionária no sentido real da palavra, da teoria econômica, que é aumento da base monetária. Essas mudanças na regra do PIS e COFINS não vão representar aumento da dívida, o governo imprimindo dinheiro, nada disso. É apenas um custo maior para as empresas. Porém, obviamente, como qualquer custo imposto pelo Estado faz acontecer, os preços dos produtos e dos serviços fornecidos por essas empresas vão subir. E aí que entra o tal do potencial caráter inflacionário dessa MP que o cara aqui, o economista, falou, né? Alexandre Espírito Santo, né, economista da Way Investimentos. Então, o que eles colocam aqui? O problema de preços, né? Então, pelos cálculos dele aqui, vai ter aumento nos preços dos combustíveis, como gasolina, óleo, diesel e tudo mais. E você sabe que quando isso aqui aumenta, preço de combustível aumenta, tudo na economia sobe de preço também em consequência disso. Ou seja, estamos falando de uma medida provisória que vai pressionar preços para cima, vai fazer subir o índice IPCA ainda mais, pode causar até uma comoção social a depender de que itens vão subir de preço e o quanto isso aqui vai representar. Afinal de contas, no final dessa história aí, esses 25 bilhões de reais serão pagos pelo brasileiro de uma forma ou de outra. Se acabasse a desoneração da folha de pagamento, o brasileiro ia pagar esse valor aqui ou em produtos mais caros das empresas que vão ter que pagar mais em cima da folha de pagamento, ou o brasileiro teria que pagar isso aqui em desemprego, com cortes de empregos, de vagas de trabalho nessas empresas. Agora o brasileiro vai ter que pagar esses 25 bilhões de qualquer forma, com provavelmente o repasse do PIS e COFINS que não vão ser creditados para o preço final dos produtos, como sempre acontece, diga-se de passagem. Ou seja, uma situação em que visivelmente nós temos um governo com um desarranjo fiscal que não consegue pensar em termos de corte de gastos, que é sempre a primeira alternativa a se tomar
quando o déficit bate à porta e este governo vê como possibilidade apenas empurrar essa conta para o povo, seja por meio de mais impostos, seja por meio de impressão de dívida que vai causar mais inflação. Ou seja, estamos todos numa sinuca de bico porque o governo Lula não vê, não compreende, não tem no vocabulário dele a palavra, a expressão corte de gastos. Tem apenas aumento de gastos e aumento da arrecadação. Uma coisa terrível. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.